Ter uma boa estratégia de prova no segundo dia do Enem vai te ajudar a acertar mais questões e ainda assim resolver a prova em menos tempo, aproveitando ali ao máximo o rendimento que você pode ter. E é por isso que nesse vídeo eu vou te passar a estratégia que eu usei para conseguir ser aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, direto do ensino médio em escola pública, estudando sozinha da minha casa. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira à escola pública, estudando sozinha da minha casa. Então, nos últimos 3 anos, eu venho aqui e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Aqui no canal, vocês vão encontrar todo tipo de conteúdo que vocês precisam sobre o Enem 2024, o segundo dia de prova do Enem 2024. A gente tá tendo maratona Enem, ou seja, é vídeo todos os dias para ajudar vocês ao máximo, para que todo mundo consiga sair dessa prova com a aprovação, se Deus quiser. Depois eu vou estar aqui acompanhando vocês em toda a trajetória de usar a nota do Enem para entrar numa faculdade também. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos aqui do canal. E já me segue também lá nas outras redes sociais, porque além de ter conteúdo exclusivo de Enem por lá, eu mostro os bastidores da vida universitária, que é muito interessante para vocês que são futuros universitários. Mas afinal de contas, o que é a estratégia de prova? Gente, ela vai funcionar como se fosse o seu guia na hora de resolver o segundo dia do Enem 2024. Então, por exemplo, o que você vai fazer primeiro? O que você vai resolver depois? Qual vai ser a ordem do que você vai fazer na sua prova? Porque não é simplesmente você pegar a prova do Enem e sair resolvendo pelo rumo. Dessa forma, você não vai conseguir aproveitar ao máximo o rendimento que você teria e acertar todas as questões que você poderia acertar. A estratégia também vai te ajudar a ter um bom gerenciamento de prova, porque uma coisa que eu sei que acontece muito quando a gente não segue uma boa estratégia é, por exemplo, você chegar no final da prova, tá faltando, sei lá, 15 minutos para você entregar a prova do Enem e tem várias questões que você ainda não resolveu e você tem que sair chutando. A estratégia vai te ajudar a ter um bom gerenciamento de tempo para que esse tipo de coisa não aconteça. E sendo sincera com vocês, eu acho que a estratégia do segundo dia de prova é bem mais simples do que a do primeiro dia que eu passei para vocês. Tá legal, então você recebeu a sua prova do segundo dia do Enem 2024 e aqui na nossa frente a gente tem a parte da prova de matemática e a parte da prova de ciências da natureza. O que você vai resolver primeiro? Qual das duas áreas do conhecimento você vai começar? Primeira coisa que a gente tem que observar, porque nesse momento a gente tem dois caminhos. Se a universidade que você quer entrar não adota pesos para o curso que você escolheu, e se ela adota pesos. Então, eu vou explicar certinho o que são esses pesos e etc. Mas vamos começar pelo primeiro caminho, que a universidade que você quer não adota pesos. O que você vai resolver primeiro? Matemática ou ciência da natureza? A resposta é aquela área que você tem mais facilidade. Então, Duda, eu tenho mais facilidade em matemática do que ciência da natureza. Então, eu vou começar resolvendo matemática, que a chance de eu acertar mais questões de matemática é maior. Dessa forma, a minha nota também vai vir melhor. Então, vou começar por matemática. Ou então, não, Duda, eu tenho mais facilidade em ciência da natureza porque eu gosto muito de biologia, consigo ali desenrolar também em física e química. Vou começar por ciência da natureza porque a chance é maior de eu acertar questões aqui. Então, beleza. Vai começar pela área do conhecimento que você tem mais facilidade. Só lembrando, se você não tiver facilidade em nenhuma das duas, começa por matemática. Porque matemática, a TRI, que é a teoria de resposta ao item, basicamente o algoritmo que o Enem vai usar para corrigir a sua prova e medir a sua coerência pedagógica, a TRI de matemática é melhor. Por quê? Você consegue acertar menos questões e ter uma nota maior do que ciência da natureza, por exemplo. Então, se você não é bom, ele não se destaca mais em nenhuma dessas duas áreas do conhecimento, começa por matemática. Agora, vamos para o segundo caminho. A universidade que você quer adota pesos para aquele seu curso dos sonhos. E o que são os pesos? Basicamente, vocês vão fazer a prova do Enem e para entrar numa universidade pública usando essa nota, vocês podem optar pelo SISU. SISU é o programa do governo que funciona ali como um grande leilão de vagas e é ali que você vai usar a sua nota do Enem para tentar aquela universidade e aquele curso dos seus sonhos. O SISU oferta vagas em universidades públicas espalhadas pelo Brasil. E tem vídeo aqui no canal, inclusive, explicando mais sobre o SISU. Essa daqui foi uma explicação bem básica, mas eu acho muito importante que vocês entendam como ele funciona. Então, vou deixar aqui nos cards para vocês um vídeo que eu falo como usar a nota do Enem para entrar numa faculdade. Mas vamos lá. O que pode acontecer? Quando uma universidade vai ofertar a vaga dela através do SISU, ela pode estipular pesos para a nota daquele candidato de acordo com o curso que ele quer fazer. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou a UFO e eu vou ofertar o curso de jornalismo no SISU. A UFO não estipula pesos para o curso de jornalismo, mas é só um exemplo. Então vamos lá, eu chego no SISU e falo, SISU, é o seguinte, eu sou a UFO, eu tenho tantas vagas para o curso de jornalismo, só que
Como no curso de jornalismo os candidatos vão usar muito mais a habilidade de redação, por exemplo, do que a de matemática, afinal de contas eles querem ser jornalistas, eu quero que a nota de redação dos candidatos seja maior, tenha um peso maior do que a de matemática. Então, para entrar em jornalismo na UFO, a nota daquele estudante vai valer 3 para redação, 2 para ciências humanas e 2 para linguagens. Enquanto natureza e matemática vai continuar com peso 1, porque esse candidato não vai usar muito essas áreas do conhecimento aqui no meu curso de jornalismo. Deu para entender mais ou menos? Então, por exemplo, uma pessoa que quer fazer medicina, a nota dela de ciência da natureza pode valer mais do que a nota de linguagens, por exemplo, porque ela vai usar mais ciência da natureza do que linguagens. Então, por aí vai indo. Não são todas as universidades que adotam pesos para a nota do Enem, mas é muito importante que você entenda se a sua universidade, aquela universidade dos seus sonhos que você quer entrar, é por ela que você está fazendo a prova do Enem, se ela vai adotar peso para sua nota. E como que você vai descobrir isso? Você vai pesquisar agora no seu navegador termo de adesão SISU 2024 e o nome da sua universidade. Então, por exemplo, termo de adesão SISU 2024 UFO. Por quê? Esse termo de adesão, ele é o documento que vai conter todas as informações necessárias sobre aquela universidade naquele SISU. No caso, o SISU 2024 foi o SISU do começo desse ano, o último que aconteceu. Então vamos lá, você vai descendo o documento ali do termo de adesão e você vai procurar pelo seu curso. Você acha o curso que você quer? Todas as notas estão com peso 1 ali? Beleza, as suas notas vão valer a mesma coisa, então nenhuma tem um peso maior que a outra. Agora, se por exemplo, alguma área do conhecimento tiver com peso 3, peso 2, quer dizer que você tem que dar uma atenção maior para essa área, porque ela vai ter um peso maior para você. Então o caminho que a gente segue é simples. Se a universidade que você quer adota pesos e ou matemática ou ciência da natureza tem um peso maior para você, você vai começar resolvendo aquela que tem o maior peso. Por quê? Você começa a prova descansado, a chance de você conseguir acertar mais questões ali logo no início da resolução do Enem é maior do que você deixar para depois. Então, adota peso, vai começar pela que tem maior peso. Não adota peso, vai começar por aquela área do conhecimento, ou matemática ou ciência da natureza, que você manda melhor, que você acha que consegue acertar mais questões por ter mais facilidade. Ok? Então, o que eu fiz no segundo dia de prova do Enem? Eu não tinha pesos, então minha nota de matemática e ciência da natureza valia a mesma coisa, e eu escolhi começar por matemática por conta desse esquema aí da TRI, de em matemática eu conseguia acertar menos questões e ficar com uma nota mais legal. Então, comecei resolvendo a minha prova por matemática, e você não vai simplesmente sair resolvendo na ordem bonitinho e ficar ali perdendo muito tempo resolvendo questões. Porque se tem uma coisa que você não pode é perder tempo. Então, sabe quando você se depara com aquela questão que você tenta resolver ali 2, 3 vezes, você não consegue, mas vira meio que questão de honra você resolver, você fala, não, eu sei resolver essa questão aqui, eu vou conseguir. E você fica lá, perdendo tempo. No tempo que você perde tentando resolver essa questão, você poderia ter resolvido e acertado outras 3. Pouco antes de ir fazer a prova do Enem 2020, eu ouvi uma professora, que eu queria muito lembrar o nome dela, inclusive, aqui no YouTube, falando que quem pula passa. E, gente, isso é tão real. Você não pode perder tempo resolvendo questões. Você vai começar a resolver sua prova por matemática, por exemplo. Vai resolvendo as questões de matemática, se deparou com uma questão que você leu 2, 3 vezes, não conseguiu resolver, pula, vai para a próxima. No final, você vai tentar resolver essa questão de novo. Mas não fica perdendo tempo em uma mesma questão. Ai, Duda, mas eu tive que pular 3 questões seguidas porque eu não estava conseguindo resolver. Não tem problema. Depois você volta com outra cabeça e você tenta resolver aquela questão de novo. Mas por enquanto, uns 2 minutinhos tentando resolver aquela questão e não deu, pula para outra, vai resolver outra questão, no final a gente vê o que faz, tá bom? Então, se lembre disso, não perca tempo resolvendo questões. Resolve tudo que você conseguir da área do conhecimento que você vai resolver primeiro. Então, no meu caso era matemática, eu fui lá e comecei a minha prova resolvendo tudo que eu conseguia de matemática. Se eu não conseguisse, eu pulava. Então, beleza, resolveu tudo que você conseguia daquela primeira área do conhecimento. Então, no meu caso era matemática, mas no seu caso pode ser ciência e natureza. Você vai resolver tudo que você consegue da outra área. Então, vamos lá. Eu no Enem 2020 fui lá, resolvi todas as questões que eu consegui de matemática, terminei de resolver as questões que eu consegui de matemática, eu fui resolver ciência da natureza, nesse mesmo esquema. Se eu não conseguia resolver alguma questão, eu pulava. Então, resolvi tudo que eu conseguia de matemática e tudo que eu conseguia de ciência da natureza. Uma coisa muito importante é a hora de passar as questões para o gabarito. Muita gente veio me perguntar isso nesses últimos tempos e parece um detalhe, parece uma coisa boba, mas assim, eu sei que a hora exata de você passar as questões para o gabarito não é o final da prova. Muita gente vai lá, resolve tudo e antes de entregar para o fiscal de sala, vai passando todas as questões de uma vez para o gabarito. E, gente, não façam isso. Porque, primeiro, já vai estar no final da prova. Você já vai estar cansado, a sua cabeça já não vai estar bem, porque assim, 4 horas de prova do Enem não é brincadeira. Então você vai sair de lá, sim, muito cansado. Aí você vai deixar para passar todas as questões de uma vez pro gabarito no final da prova que você já tá cansado, é você pedir para passar alguma questão errada pro gabarito, porque é muita coisa ali, é muita questão junto e a chance de você se confundir é enorme.
Então, não deixe para passar as questões para o gabarito tudo de uma vez no final da prova. Já vai passando enquanto você for fazendo. A frequência é que fique melhor para você. Então, por exemplo, eu resolvi ali 5, 10 questões e já ia passando elas para o gabarito. Mas você pode, por exemplo, terminar de resolver matemática, as que você conseguiu de matemática, e passá-las para o gabarito, terminar de resolver o que você conseguiu de ciência da natureza e passar para o gabarito. Entendeu? A questão é não deixe para passar tudo junto de uma vez no final. Já vai passando ali no meio da prova para ter certeza que você não vai passar nenhuma questão errada, porque, gente, dói. Saber que você poderia ter acertado uma questão, mas você errou porque passou errado pro gabarito. Dói. Então, beleza, resolvi tudo que eu conseguia das 2 áreas do conhecimento, já fui passando pro gabarito, porque essa é a minha estratégia de prova. O que eu vou fazer agora? Vou voltar resolvendo as questões que eu deixei para trás. E, gente, isso é bom, porque na hora que você volta para resolver essas questões, você já tá com outra cabeça. Às vezes, por exemplo, você não conseguiu resolver uma questão de matemática logo de cara, mas aí você foi resolvendo outras questões e numa dessa, o seu subconsciente estava pensando naquela primeira questão. Aí na hora que você volta, depois de ter resolvido várias outras questões, para resolver aquela primeira que você não conseguiu, a chance de você conseguir resolver ela agora é até maior. Então agora que eu já expliquei a estratégia nos mínimos detalhes para vocês, vamos voltar recapitulando rapidinho, que eu acho que assim fica até mais claro. Então vamos lá. Você recebeu o segundo dia de prova do Enem, o que você vai fazer? Você vai resolver primeiro a área do conhecimento que você tem mais facilidade, que a chance de você acertar mais questões é maior. Se a universidade que você quer não adota peso. Então, se não adota, vai resolver a primeira área do conhecimento que você tem mais facilidade. Ah, da universidade que eu quero adota peso. Vai resolver a área do conhecimento que tem um peso maior para você. Então, vamos lá. Resolveu tudo que você conseguia dessa primeira área do conhecimento? Já vai passando para o gabarito. Passando para o gabarito, você vai resolver tudo que você consegue da segunda área do conhecimento. Lembrando mais uma vez, quem pula passa, não perca tempo resolvendo questões que são difíceis, que talvez nem vão agregar tanto assim na sua nota no final. Então, leu ali 2, 3 vezes, viu que não tá desenrolando, você não tá conseguindo resolver a questão? Pula. Beleza, resolveu tudo que você conseguia dessa primeira área do conhecimento, tudo que você conseguia da segunda área do conhecimento, já tá passando pro gabarito ali bonitinho. Agora sim, você vai voltar resolvendo as que você deixou para trás da primeira área do conhecimento, resolveu, passou pro gabarito, volta para resolver o que você deixou para trás da segunda área do conhecimento. Simples. E eu quero dizer que eu sei que esse segundo dia de prova do Enem pode ser amedrontador, principalmente para quem tem mais dificuldade em matemática e ciência da natureza, como era o meu caso. Gente, eu sempre fui uma pessoa mais da redação, mais das humanas, mais das linguagens. Então, assim, no segundo dia de prova do Enem, na minha cabeça, eu não ia conseguir resolver nada. Eu ia parecer uma pamonha e a minha nota ia ser péssima. A gente tem essa mania feia, né, de ficar se colocando para baixo, de ficar se auto-sabotando. Então, eu quero dizer que é normal, se você tem mais dificuldade nessas áreas do conhecimento, ou até se você não tem, você estar com medo desse segundo dia de prova, mas não é esse bicho de 7 cabeças que a gente cria na nossa imaginação, entendeu? Não é tão difícil assim, mesmo que você tenha mais dificuldade, você vai sim conseguir resolver a prova. Talvez tenha umas questões que sejam mais difíceis que você não consiga resolver sozinho e precise chutar. E nesse caso, tem macete para te ajudar a acertar a questão mesmo chutando. Vou deixar aqui nos cards os vídeos para vocês assistirem assim que acabar esse daqui. Então assim, eu entendo o medo, eu entendo a ansiedade, mas calma, não é todo esse terror que a gente cria na nossa cabeça. E vocês não estão sozinhos. Podem contar comigo, podem contar com o canal. A Maratona Enem tá aqui para ajudar vocês o máximo que puder. E eu vou estar aqui produzindo muito conteúdo para auxiliar vocês nessa jornada com o Enem. Então, caso você ainda não seja inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações e ter certeza que não vai perder nenhum dos próximos conteúdos. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Tá aqui o meu arroba das outras redes sociais, como eu disse, a gente tem conteúdo exclusivo de Enem por lá, mas eu também mostro os bastidores da vida universitária. Muito obrigado mais uma vez para você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!